Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Novamente, uma colaboração do canal Revolução Industrial Brasileira com o canal do professor Paulo Gala. A gente vai aqui abordar um tema que, desde dezembro de 2020, vem provocando uma certa polêmica, principalmente entre as pessoas que analisam a economia brasileira a partir do enfoque das suas relações com o resto do mundo. Relações essas que são relações de um país periférico com países centrais, portanto, sempre passíveis de deterioração de termos de troca e outros grandes problemas que afligem a nossa estrutura de economia, a nossa estrutura de produção e a nossa relação comercial com o restante do mundo. Felizmente, hoje o Brasil não é um país endividado em dólar, é um país endividado em reais. Mas temos uma novidade no cenário, que é o seguinte: o Ministério da Economia, no final do ano passado, largou aí uma medida autorizando ou pleiteando autorização para que os brasileiros possam abrir contas nominadas em dólar, contas dolarizadas. Eu vou perguntar aí ao Paulo Gala, que manja muito dessas questões financeiras, se isso de fato significa uma argentinização da economia brasileira, se isso de fato dolariza a economia brasileira, ou se tem potencial para isso, se é grave, se não é grave. Qual a tua opinião, Paulo, a respeito desse assunto e que impactos isso pode ter, enfim, na valorização do real, desvalorização do real, capacidade de financiamento, endividamento externo ou não? Como fica essa questão se isso de fato acontecer? Tudo bom, Fausto? Prazer falar com você, com todo mundo. Essa medida, ela me lembra um pouco aquela coisa do Brasil querer entrar na OCDE, né? Que o governo ficou brigando por isso, que é uma coisa assim, no limite, até quase meio tonta, porque parece que se o Brasil entrar na OCDE, ele vira um país rico, né? Parece que o mero fato da gente estar lá entre os maiores países do mundo, mais importantes na OCDE, nos tornou rico. É a mesma coisa do dólar. Parece que se você puder ter uma conta em dólar no Brasil, você virou rico, né? Porque agora você pode deixar o seu recurso em dólar, né? Então, é uma coisa, vamos dizer assim, que não tem pouco efeito, né, na economia, e se é que tem algum efeito, o efeito é ruim, né? Tem pouco efeito porque hoje a economia brasileira ela já tem o que a gente chama de conta capital aberta, ou seja, é muito fácil para você tirar dinheiro do país hoje e mandar para fora. Qualquer brasileiro pode abrir uma conta lá fora, deixar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 dólares, quanto for. Qualquer estrangeiro pode colocar dinheiro aqui de maneira bem fácil. Isso é o que a gente chama de conversibilidade. A economia brasileira hoje é muito mais conversível, né? A moeda brasileira, inclusive, é mais conversível nesse sentido. Agora, o passo de deixar as pessoas terem contas em dólar no Brasil é ruim, por quê? Porque você tira a nossa capacidade de fazer poupança em reais. A capacidade de fazer poupança em reais é algo que ajuda muito um país pobre em desenvolvimento. A existência de um grande mercado aqui de títulos públicos em reais, de endividamento em reais, de depósito de poupança em reais, é uma alavanca enorme para a gente poder fazer crédito e expandir investimento. Só para dar um exemplo, a Argentina não tem isso. Lá é muito difícil você poupar. O governo argentino não consegue colocar dívida pública em pesos, ainda mais agora que está numa situação estapafúrdia. Só para ter uma comparação, esse ano o governo brasileiro colocou quase R$ 1 trilhão em dívida, em reais, domesticamente. Então, poucos países do mundo têm esse privilégio dos pobres, né, os pobres emergentes, de ter um mercado em moeda doméstica tão líquido e tão relevante. Quando você começa a abrir a possibilidade das pessoas colocarem a poupança em dólar e não em reais, vou te perguntar, Fausto, onde você preferiria ter toda a sua poupança em reais ou em dólar? Quer dizer, é evidente que há uma hierarquia de moedas em que as pessoas preferem sempre a moeda mais forte, mais líquida e mais aceitável no mundo todo. Então, o dólar, hoje, ele representa quase 80%, 90% de todas as transações no mundo. Depois vem o euro com os 10%, depois um pouquinho o ien, o franco suíço, e depois todo o resto. Então, a moeda de verdade do mundo é dólar. Se você falar para o Brasil aonde você quer deixar o seu dinheiro, todo mundo vai falar, quero o dólar, lógico, né? Então, a existência desse mercado em reais, da possibilidade de poupar em reais, da dívida pública em reais e tudo mais, depende do arranjo institucional brasileiro que proíbe que você tenha montantes gigantescos em dólar aqui, né? Então, essa medida, na verdade, é uma medida simples e pequena, porque a gente está falando de contas de montante menor, de residentes e tal, não vai acabar com o mercado de dívida pública, nada disso, mas ela vai numa direção completamente errada, a meu ver, né? O simbólico dela que me preocupa muito, né? Porque essa ideia de que você vai abrir a economia para que o dólar tenha curso legal é uma estupidez completa, né? É algo que um país emergente não pode se dar o luxo de fazer isso, né? Ele precisa usar a moeda doméstica dele, se ele pudesse financiar
e investir com mecanismos baseados em moeda doméstica, muito melhor. Então, quando o governo faz isso, ele sinaliza que a moeda brasileira não é moeda, né? É horrível, né? Porque ele está dizendo, olha, eu reconheço que a moeda brasileira é muito ruim, então vou te dar a possibilidade de você botar o seu dinheiro numa moeda boa, né? Então, não acho bom, né? Para que fazer isso? Né? A gente não vai ganhar nada com isso, né? A moeda brasileira não vai ficar mais confiável, porque agora você pode ter contas em dólar aqui no Brasil. A moeda brasileira só vai ficar mais confiável se a gente fizer uma economia decente, né? Que tenha uma estrutura produtiva parruda, que tenha domínio tecnológico, que tenha grandes empresas. Ou seja, quando a gente for uma Alemanha, um Japão, uma Suíça, uma zona do euro, Estados Unidos, aí a nossa moeda vai ter valor. Mas não é porque a gente permitiu alguém depositar dólar aqui que isso vai acontecer. Então, é uma medida que, a meu ver, não faz o menor sentido, porque ela não traz nenhum benefício e pode atrapalhar, né? Então, é uma medida que não tem ganho e que pode ter custo. Assim, não é o fim da economia brasileira, longe disso, mas é algo ruim, né? Que eu certamente não faria, Fausto. Duas perguntas. Eu me lembro que talvez os muito jovens não se recordem, mas ali pela virada de 99 para 2000, 2001, a Argentina vivenciou um problema muito sério. Chegou a ter tanta crise política que 5 presidentes se sucederam em questão de 1 ou 2 semanas, em função de uma política que foi adotada de conversibilidade imediata do peso para dólar no sistema bancário nacional, que levou a uma coisa chamada corralito. O corralito era uma restrição de saques, né, pelos cidadãos nacionais residentes em dólar, né? Ou seja, você depositava dólares e tinha o corralito que mantinha os dólares presos no sistema bancário nacional. Quando, de repente, aconteceu uma grande crise que esses dólares acabaram saindo do país e as pessoas não tiveram acesso mais aos depósitos que haviam feito. E isso, obviamente, empobreceu de imediato o enorme contingente social, deu uma crise social tremenda, etc. Pois bem, e a segunda pergunta e eu queria que você comentasse se existe algum risco, né, de haver uma crise do corralito em função disso aí no horizonte de mais médio prazo. Segunda coisa, o André Lara Rezende vem fazendo uma discussão muito bacana no Valor Econômico, no livro que ele lançou, a respeito do fim da invalidade da tal da teoria quantitativa da moeda, TQM. Dizendo basicamente uma frase que eu considero lapidar, dizendo o seguinte, olha, a moeda é uma dívida pública sem prazo e sem juros. Então, assim, quando o governo emite a sua própria moeda, já é uma dívida pública ao cidadão, ao portador. É um título de dívida. Você, ao sacar a moeda, ao usar a moeda, recebe do Estado o direito de transitar valor e circular mercadorias, etc., pelo território daquele país. Diante dessas duas coisas, né, ou seja, uma validação da moeda como expressão da confiabilidade do Estado e uma outra que é uma crise à vida num país vizinho nosso, em que exatamente a desconfiança em relação à própria moeda, a voluntária perda de valor, que foi a razão da crise do corralito, não existe uma temeridade muito grande em se promover esse tipo de política no Brasil nesse momento? Isso daí que você está falando é tudo a mesma coisa, né? O grande desafio de um país pobre, emergente, é ter a sua própria moeda, né? Isso vem junto com o desafio de ter uma estrutura produtiva sofisticada e tecnologicamente avançada, vem o desafio de ter sua própria moeda, porque um país que é uma droga tem uma moeda que é uma droga, né? Os ativos desse país, a dívida e a própria moeda que o governo emite não é reconhecida. Os ativos não são reconhecidos como ativo de fato, por isso que precisa pagar prêmio, juro, e a própria moeda ela é carregada, mas com muita desconfiança. Por isso que eu dizia há pouco que o Brasil conseguiu avançar muito. Um dos grandes trunfos do Brasil é ter um mercado de dívida doméstica denominada em reais, tanto dívida privada, dívida pública, e a nossa moeda goza de uma respeitabilidade razoável até para um país pobre ou emergente. A Argentina é o extremo oposto disso. Esse foi um grande drama do Brasil e da Argentina nos anos 80 e 90, ou até mesmo de Chile, Colômbia e todos os países latino-americanos. Haja vista que sempre a gente caía em hiperinflação, né? E essa hiperinflação tinha fundamentalmente a ver com a falta de dólar, que é o que, em última análise, acaba dando credibilidade para a moeda de um país pobre emergente. Por isso que as nossas reservas de hoje, 350 bilhões de dólares, são o que de verdade ancoram a moeda brasileira. A moeda brasileira, sem esses 350 bilhões de dólares, o câmbio tinha ido para R$10 já na pandemia. O que segurou a gente foi essa reserva, graças a Deus que ela está aí, foi construída lá atrás, no governo Lula, Dilma, e aí, graças a Deus, também ninguém teve coragem de vender. Esse governo começou a vender um pouquinho, ficou com medo quando ele viu o tamanho da encrenca, né? Então, o real hoje só continua sendo real porque tem 350 bilhões de dólares de reservas. Então, quando dá um pânico,
que começa a desvalorizar, o câmbio vai para 6, o BC entra, vende um pouquinho e dá uma acalmada. Na Argentina eles não têm isso. A grande diferença da Argentina é que eles não acumularam reservas na era Kirchner, e aí eles foram moídos agora, por isso que a Argentina está em hiperinflação. E lá atrás, nos 90, você bem lembrou da época do Corralito, me lembro bem dessa época, Fausto, a Argentina cometeu um outro grande equívoco, que foi colocar a paridade cambial na Constituição. O Corralito ele foi consequência do erro de se colocar a paridade cambial na Constituição. Lembra quando o Brasil fez o Plano Real? Né, esse vídeo vai ficar um pouco longo, eu peço desculpas, mas esse tema realmente é da maior relevância. Quando a gente fez o Plano Real, a gente fez a paridade 1 para 1, mas não na Constituição. Os argentinos foram tão loucos que eles colocaram na Constituição isso, que um peso valia $1. Ora, você acha que se você colocar na Constituição que a lei da gravidade não existe mais, você pode se jogar de um prédio? Quer dizer, não é porque você põe na Constituição que uma unidade da sua moeda vale $1 que você vai poder honrar aquilo. Isso é uma loucura completa. Claro, eu entendo por que o Menem e o Cavalo fizeram isso. Eles fizeram isso porque a desconfiança da moeda argentina era tão grande que só colocando na Constituição talvez os argentinos acreditassem que o Banco Central e que o governo argentino iria honrar aquela paridade. Porque daí a gente falou, opa, então beleza, então um peso igual a $1, tô tranquilo, tá na Constituição. Só que passou o tempo e aí eles descobriram que a lei da gravidade continuava valendo, ou seja, começou a faltar dólar na Argentina, porque as exportações patinaram, porque o preço das commodities caiu, porque o setor industrial argentino foi moído, também teve desindustrialização lá e tal. Eles acharam que só porque tinham construído o Porto Madeiro que eles tinham virado um país rico. Quando faltou dólar, cara, assim, quando faltou dólar foi um desespero. E um desespero muito maior do que no Brasil, porque estava na Constituição. Por isso que caíram 3 presidentes, inclusive o De la Rua, que foi democraticamente eleito, caiu, porque a crise era tão grande que os argentinos não estavam suportando mais. E eles tinham o desafio de tirar a conversibilidade da Constituição. Então eles estavam de maioria no Congresso. E quando finalmente eles fizeram isso, eles descobriram que um peso não valia $1. Um peso valia, sei lá, com $1 não valia um peso. $1 valia 3, 4 pesos. Ou seja, o argentino era 3 vezes mais pobre do que ele imaginava. Então, quando ele se deu conta disso, ele correu no banco para sacar e transformar o peso dele em dólar. Aí o governo falou, não, peraí, na verdade a gente estava zoando, porque um peso não é $1. A gente tem só um restinho de dólar aqui nas reservas, então a gente vai fazer um corralito, em que a gente vai trocar o seu peso por dólar, só que a gente não vai te dar $1. A gente vai te dar 30 centavos de dólar por cada peso, ou seja, $1 vai valer 3 pesos. E aí foi um pânico geral, porque todos os argentinos descobriram que eles estavam realmente pobres. Eles sempre foram, mas aí eles descobriram, né? Então o corralito foi uma maneira, vamos dizer assim, desorganizada, mas que se encontrou para transitar de uma paridade cambial que estava na Constituição para um novo regime cambial flutuante, etc, etc. E aí, de novo, eles conseguiram cometer o erro de não comprar reservas, e aí isso estraçalhou com a economia argentina. Então, eu costumo brincar até com tristeza, mas olhando para a Argentina, o Brasil está muito bem, né, Fausto? Agora, essa medida do governo, como eu estava falando há pouco, e para concluir, ela aponta na direção do que a Argentina fez lá nos anos 90. Claro que ainda é muito um passinho tímido, etc e tal, mas revela uma completa ignorância do governo, dos técnicos, da equipe econômica, inclusive em relação à história da América Latina dos 80 e dos 90, né? E a questão do Lara Rezende, da teoria quantitativa da moeda, é exatamente isso. Ela só reforça a importância de você ter um mercado doméstico com dívida denominada em moeda local, como a gente tem no Brasil, né? Então, o fato da gente ter essas 350 bi de reservas nos permitiu usar reais para fazer endividamento público e endividamento privado. Enfim, mas esse é um tema talvez a gente explorar em outro vídeo, porque precisaria mais tempo para explicar e acho que a gente falou demais já, né, Fausto? Não, bacana, mas você certamente foi esclarecedor. Eu quero, na verdade, que as pessoas fiquem mais elucidadas a respeito dessa situação. É óbvio que é um mau passo, mas não é um mau passo dramático, segundo o que você coloca, né? Mas é isso. Obrigado, pessoal, por nos assistir mais uma vez. Eu vou ficar por aqui. Assine aí o canal da Revolução Industrial Brasileira e o canal do professor Paulo Gala aqui no YouTube. Também consulte os nossos sites. Site do paulogala.com.br e o site rib.ind.br, da Revolução Industrial Brasileira. Obrigado e até uma próxima.